Boa noite. Boa noite, Leonardo. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu Tá ver bom. se a sua gravação está começando agora. Bom, então, estamos aqui na aula de números na educação básica do dia 7 de janeiro de 2021, turma TE. Leonardo, sua dúvida, pode falar, por favor. Onde estão as notas? Que eu não vi a minha, não. Tá, eu coloquei no sistema diário. Ah, tá. Vou dar uma olhada lá. É, Obrigado. eu deixei público, tá? Público assim, né? Com acesso para vocês, para cada um, né? Ah, tá bom. Deixa eu dar uma olhada lá. Tá. Eu estou achando até que vai ser, acho que é uma boa eu publicar para todo mundo quais foram os meus critérios, né? Eu fiz a avaliação e joguei lá para ver, sentir as reações de vocês. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida sobre os seminários que a gente está começando na semana que vem? A cada Eu, dúvida que aparece, eu estou colocando lá no fórum, no Moodle, para a gente ir construindo. eu tenho, professor. Até bom que você fez essa pergunta, que, sendo perfeitamente sincero, a dificuldade que eu tive até quando eu comecei a fazer matéria na FAI, né, depois de tanto tempo no ISEX, que é eu nunca fiz um seminário na vida. Então, o que você espera da gente, né? Tipo, coisas de tempo de apresentação, tamanhos de trabalho, porque eu não tenho nem ideia. Eu nunca fiz um desses, Tá, nunca fui instruído em como fazer um desses. tá bom. Acho que de uma forma bem resumida, Gabriel, seria como cada grupo coordenar, organizar, dinamizar a discussão daquele tema. Entendi. Tá? Então, aí eu dei algumas dicas, né? Por exemplo, colocar vai ter um fórum para cada tema, igual vocês já devem ter visto lá o Uhum. fórum para cálculo mental. E quem vai administrar esse fórum é o grupo. Os dois grupos vão administrar, né? Como? Colocar questões, colocar orientações, interagir com a turma, né? Igual eu faço, na hora que eu faço perguntas, eu comento as respostas que vocês colocam, os grupos é que estão responsáveis por essa parte de coordenação, tá? Então, é Ok. uma parte antes do dia da apresentação. Aí, no dia da apresentação, vocês vão organizar uma aula sobre aquele tema, né? Contando com a leitura que todo mundo aqui já fez, né? Porque, né, é tarefa de todos os alunos lerem, seguir as orientações, né, do grupo. Uhum. E aí eu coloquei uma tarefa a mais, que foi procurar algum vídeo relacionado com o tema do seminário para poder divulgar entre a gente. Aí a gente vai compartilhando informações, né? Uhum. Ok, entendi. Mais alguma dúvida, gente? E à medida que foram aparecendo dúvidas também, né? Eu fui respondendo lá no Moodle, que aí vai ajudando a construir a compreensão, tá certo? Bom, então a aula de hoje é para a gente fazer uma síntese, comentários gerais, tirar dúvidas, etc., sobre as últimas 3 aulas, né? Que são, bom, primeiro aquela aula em que eu fiz uma apresentação sobre o problema da contagem, números naturais e operações. Segunda, a oficina com calculadora simples, que vocês fizeram em pequenos grupos. E terceiro, o artigo que a gente discutiu terça-feira passada, da Maria do Carmo Domingos de Mendonça, sobre a intensidade dos algoritmos nas séries iniciais. Bom, então a aula é para conversar sobre esses assuntos a partir da demanda de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas.
fazer comentários. Sobre a dinâmica, né, daqueles problemas que a gente respondeu em grupo. Né? Oi? Desculpa, Usando cortou. calculadoras. Da calculadora. A gente estava discutindo no grupo, assim, eu fiquei bem abismada, porque no grupo tinham pessoas não só da matemática. E achei muito engraçado como que, para uma coisa que na minha cabeça era bem objetiva, tipo assim, muito simples, você resolvia de uma forma, surgiram outras, né, dos outros alunos do grupo. Outras formas de separação e de operar com os números. Eu achei isso bem interessante. Isso até me ajudou na resposta do artigo da Mendonça. Uhum. Então, faz a relação aí para a gente, Sinara. Você está relacionando, então, a oficina de calculadoras com o artigo da Maria do Carmo. Como é que é isso? Porque assim, ó, a forma que eu operei, eu entendi como mecânica. Eu recordei o que eu sempre fiz e o que eu aprendi na escola, apenas executei. E aí, quando eu estava lendo... De algoritmo convencional. Isso. E quando eu estava lendo o artigo, logo em seguida a fala que você pediu para a gente discutir, ela demonstrou uma forma de explicar, né, ao método de operação. Não vou saber falar exatamente, mas foi quando ela explicou uma resolução de uma equaçãozinha, certo? No artigo da Mendonça. E aí, aquela forma, assim, foi uma forma bem complexa, digamos assim, no meu ponto de vista, tipo, que eu nunca parei para pensar, mas que outras pessoas poderiam utilizar daquilo, né, como algum sentido, ou mesmo como entendimento para aquela operação mecânica que eu fazia, entendeu? Sim, você está falando do produto do produto de 25 vezes 12? Equação? Exatamente. A do produto. Que ela explica o diálogo da charge, né? Aí ela vai explicando o método, da forma de resolver aquele produto, como resolveria. E, assim, eu particularmente nunca pensaria naquilo. Foi bem inusitado ver aquilo, assim, eu nunca questionei uma forma de multiplicação. Inclusive, quando às vezes a gente vê esses programas que as pessoas operam muito rápido, assim, vem a curiosidade no momento de saber como que elas fazem isso, por que é tão rápido, e assim, mas eu nunca pesquisei. E talvez com esse entendimento, né, que esse realmente o detalhamento daquele produto tem muito mais sentido uma multiplicação, ela se torna até mais fácil. E ali é uma alternativa, né? Que é a maneira como o menino lá na tirinha fez o cálculo, né? Fez o produto, né? Que ali tem uma espécie, são duas maneiras de fazer o mesmo produto que estão sendo conversados, né? Um fez um cálculo mental e o outro usou o algoritmo convencional, né? E quem usou o algoritmo convencional ainda falou assim, ó, você tem que fazer assim, a não ser que você seja burro, né? Então, o que a Maria do Carmo está discutindo ali no artigo dela é essa maior valorização, ou às vezes a considerar apenas, ela está questionando o fato de que na escola se considera apenas o algoritmo convencional. E ela está incentivando
ouvir os alunos e a criar, né, que os alunos criem estratégias para fazer cálculos, né, para colocar na sala de aula várias possibilidades de cálculo. Sim, mas assim, isso requer um preparo do professor, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Particularmente, sim, claro. Mas eu, particularmente, até esse momento, jamais fugiria, assim, do que é uma multiplicação de forma objetiva numa aula. Aquilo ali foi muito novidade mesmo, porque, igual eu te falei, quando teve o problema da calculadora, para utilizar a calculadora, para mim era uma coisa muito objetiva, não tinha tanta discussão sobre aquilo, entendeu? E foram surgindo, e eu, assim, fiquei bem, assim, surpresa, né? Eu esperava coisas mais parecidas com o que eu estava fazendo, mas não eram. E aí, então, você viu que o que a Mendonça discute é bem concreto, né? Você viu com seus colegas do grupo. Sim, exatamente, é concreto, é um fato, isso acontece com certeza. E eles não estavam errados, certo? Certo. Pois é. É isso que ela está incentivando. A gente incorporar a sala de aula as estratégias que os alunos usam para fazer essas operações. E a preparação do professor é essa, é ouvir os alunos e tentar entender como que a operação que ele está, a estratégia que ele está usando funciona. E comparar com o algoritmo convencional, porque aí a gente vai aumentar o repertório dos alunos dessa possibilidade de fazer cálculos. Porque a crítica que a Maria do Carmo faz no artigo é que se a gente privilegia apenas uma maneira de fazer os cálculos, né, que é o algoritmo convencional, isso pode ser um instrumento de exclusão, né, porque os alunos sabem uma forma de fazer uma pessoa sabe uma forma, por que aquela forma dela não vale? Né? Então, é importante a gente incorporar à discussão da sala de aula essas diferentes maneiras, sem excluir nenhuma, né? A não ser que tenha algum erro, né? Mas aí, se tem algum erro, então vamos descobrir o que tem de incoerência ali, o que não está legal naquela estratégia. Mas tudo isso discutido matematicamente, com justificativa. Porque, como ela mesma fala no artigo, né, as coisas não podem parecer mágica para os alunos. Joubert? Só para poder opinar sobre essa questão também, essa ideia é muito interessante porque também desmistifica, né? A gente desconstrói aquela ideia de que a matemática é exata, pronto e acabou, é daquele jeito. Entendeu? A gente consegue desconstruir essa ideia que existem várias formas de fazer a matemática acontecer, né? Não é só o algoritmo convencional que funciona. Existem outras formas também que vão chegar naquele resultado. Então você acaba desconstruindo essa ideia, porque a gente tem muito essa ideia, tipo, a matemática é aquilo, pronto, acabou, aquela coisa engessada, né? Só que não é assim que funciona, a gente consegue ver que não é assim que realmente acontece. Existem outros meios de chegar onde que, na resposta correta, no caso, né? Eu acho muito legal essa ideia. E ainda existe uma maneira também de tornar a matemática mais acessível, né? Porque quando você vê vários algoritmos, né, funcionando igualmente, né, além disso que você está falando, Jobert, olha, esse jeito da matemática formal, esse jeito do algoritmo convencional é só um, né? Então, esse é um jeito, tem o outro que a Sinara apresentou, tem um terceiro que o Gabriel apresentou, e como é que eles se relacionam, por que eles dão certo, e aí isso de quebra, o aluno vai entender o algoritmo convencional, porque ele vai ver essas relações entre o que ele pensa e o novo, né? Não é alguma coisa que aparece do nada, sem relação nenhuma com o que ele já conhece. Sim, tem esse lado também. E fora que você atrai também a matemática para a vivência da pessoa, né?
Porque aí Sim. você consegue fazer com que a vivência dela entre na matemática e ela torna a matemática mais atrativa, né? Porque, querendo ou não, a gente já entra na escola com a matemática como uma coisa muito difícil, entendeu? E você desconstruindo essas ideias dessa forma torna mais atrativo, né? E é o famoso tornar a matemática significativa, né? Porque você vai conectá-la com o que você já conhece. Isso é uma Exatamente. estratégia de aprendizagem muito rica, né? O aluno não vai ver a matemática como uma coisa exótica que não se relaciona com a vida dele. Ele vai ver a conexão. E aí fica mais fácil de aprender o formal. Exatamente. Para vocês, qual que é o principal objetivo da Maria da Carmo? Acredito que ela, assim, dentre tudo que nós falamos, né, o objetivo mais específico do artigo que eu entendi foi apresentar que existem outras possibilidades e que muitas das vezes isso não é abordado ou não é aceito, digamos assim, em sala. E por trás disso, eu entendi que ela queria tornar a matemática acessível nos anos iniciais e deixar de ser uma coisa excludente, porque eu entendo que aquela pessoa, aquele aluno, né, que ele se dá bem em matemática, digamos assim, ele assume um certo privilégio na sala de aula. E talvez outros, eles entendam ou tenham outras formas de entender, mas que não são avaliadas ou entendidas pelo professor e acaba ficando para trás, digamos assim. Uhum. Porque lá no nosso fórum, às vezes eu fiquei com a impressão de que algumas pessoas entenderam que ela estava questionando o algoritmo, mas não era isso, né? Inclusive, na página 56, lá no finalzinho da página 56, essa página que tem a tirinha, ela deixa bem claro que o objetivo não é combater o uso dos algoritmos convencionais, mesmo porque ela não pretende remar contra a maré, né? Porque o algoritmo convencional, ele existe, ele é eficiente, né? Então, ela não quer combater isso, né? Mas ela quer questionar uma atitude pedagógica, que é o treino exagerado das técnicas operatórias das operações aritméticas básicas. Então, ela está questionando o fato da escola exagerar, da escola colocar muita ênfase apenas no treino dessas técnicas. Né? Isso que a Sinara falou, da importância de levar outras alternativas de cálculo, de técnicas de cálculo para a sala de aula. E não ficar apenas treinando uma, né, que é o algoritmo convencional, e dando a entender que as outras estão erradas ou as outras são não importantes. Tá? Então, é importante deixar isso claro. Oi, João. E puxando o gancho no que ela falou ali, ainda tem aquela questão também, né, que isso me incomoda bastante, que quando você tem só o convencional e a pessoa entende o convencional e o professor não desconstrói essa ideia de que existem outros meios, ela é dita como, quem entende matemática é dito como a inteligente, entendeu? E os outros não, entendeu? Isso me incomoda bastante. Você fala, até mesmo nós, você fala assim, você faz matemática, não, então você é inteligente. Não é assim que funciona, entendeu? E você criando outros mecanismos, você consegue até desconstruir essas ideias, onde, igual a senhora falou, né? Você torna algo mais acessível, né? Então, tipo, você acaba desconstruindo essa ideia do mais inteligente, vamos falar assim, né? Uhum. E uma discussão também que apareceu lá é que quem que apresenta essas diferentes maneiras de fazer cálculo são os próprios alunos, né? Ela incentiva
E aí está lá na página... Página 58, né? E você, professor, quanto tem refletido sobre as vantagens em motivar e ajudar seus alunos a criar e usar algoritmos próprios? Posso apostar que se você começar a prestar atenção a essas questões, verá o quanto é sedutora e envolvente a ideia de colocar seus alunos frente a uma atividade criadora e, portanto, numa relação de maior autonomia com o conhecimento matemático. Porque os alunos vão se sentir fazendo matemática, discutindo matemática, né? Quando a gente apenas treina os alunos a repetir um procedimento ou algoritmo, a gente está diminuindo muito a capacidade desse aluno. E ele não está aprendendo matemática ali, ele está sendo treinado para repetir um algoritmo. Agora, quando ele é incentivado a criar maneiras de fazer cálculo e justificar aquela maneira que ele criou e verificar se aquilo dá certo ou não, por que dá certo, você está incentivando o aluno a fazer matemática. É completamente diferente treinar para repetir um algoritmo e fazer matemática. A ideia é essa mesmo, tipo assim, é a gente não ser reprodutor, né, das informações, né? Porque a gente reproduz sempre aquela ideia maçante e eu acaba que o aluno não pensa, não cria essa questão e a ideia de investigar mesmo outros meios, né? Isso aí parte muito do professor, né? Que o professor não cria essa ideia. Se você só reproduz a ideia, como é que o aluno vai ter o interesse de achar outros meios? Né? Então, tudo parte dentro da sala de aula. Começa ali, né? Sim. Estou até procurando um trecho aqui que fala disso. Que é importante para o professor uma postura docente diferente daquela que só reproduz. Isso aí ela discute lá na parte do histórico. Nessa leitura e até em algumas discussões que a gente já teve aqui na aula sobre uma educação mais interativa, né? Uma educação onde tanto o professor quanto o aluno são agentes ativos, eu fiquei lembrando muito de uma frase que eu gosto, esqueci o autor agora, que fala sempre assuma que a pessoa com quem você está conversando pode saber algo que você não sabe. Aí quando eu li esse texto, quando eu li esse texto e falou essa parte aí do aluno com algoritmos próprios, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Aplicando no contexto dessa frase que eu já gostava de antes. E pensando sobre como realmente conhecimentos matemáticos podem ser formados de diversas formas e como eu compreender essa forma do aluno não só não quer dizer nada sobre a forma que eu aprendi matemática ou de matemática eu conheço, como pode adicionar bastante para a forma como eu conheço matemática e como eu posso ensinar para outros alunos. Exatamente. Foi uma reflexão que eu tive durante o texto. Muito bom. A gente, professor, acha que nós sabemos e nós vamos transmitir aquele conhecimento para o aluno que não sabe nada, né? Passar o conhecimento, a gente usa muito esse verbo, né? Vou passar o conhecimento, vou transmitir o conhecimento, e tem essa ideia, né? O aluno não é vazio, o aluno não tem o conhecimento e o professor tem, e eu vou passar para ele aquele conhecimento. Né? Isso é a ideia da educação bancária, né? Que o Paulo Freire questiona, né? Mas todo mundo tem conhecimento. Né? Não, o que ele não pode não ter é o conhecimento matemático formal. Mas a gente não pode impor esse conhecimento como superior, como único, como correto, o único correto, né? A ideia é colocar as várias, no caso aqui nosso, né, as várias maneiras de fazer operações, colocar em diálogo para ver como é que cada uma funciona, tal, e fazer matemática, né? Propriamente.
Então, toda vez que vocês falarem, né, vou passar esse conhecimento, vou transmitir e tal, pensa nesse verbo que vocês estão usando. E ela discute também o porquê dessa resistência, às vezes, do professor, né, às mudanças. Que tem esse fator de pressão social, né? Os professores, as instituições, os empregadores, né? Todos têm uma concepção do que deve ser a aula, os pais, né, também, o que deve ser aprendido na aula de matemática, e se o professor fazer alguma coisa diferente, ele está errado. Jussara, eu ia abordar exatamente isso, estava pensando aqui sobre assim, não sei se vai ficar clara a minha ideia, mas o quanto o professor é cobrado, pelo menos assim, nas matérias que eu tive na FAE, Sociologia, Política Educacional e tudo mais, eram apresentadas novas ideias assim de abordagem de educação totalmente diferente do que eu entendia que os meus professores me passaram. E assim, eu escuto muito assim de familiares, pessoas assim que questionam a educação mesmo no Brasil, mas não questionam a educação. Muitas das vezes as pessoas questionam a postura do professor em sala, um professor cansado, apático, pouco motivado, enfim. O que eu entendo é que, por exemplo, vou falar minha experiência pessoal. Quando eu entrei numa sala de aula, a primeira vez foi com a turma do EJA, foi muito diferente das minhas expectativas e sonhos mais lindos que eu tinha, entendeu? Do que seria aquilo. E eu tive a sorte de estudar em escolas públicas, porém boas. Estudei no Maurício Murgia e no meu ensino fundamental numa escola de bairro mesmo, mas que era uma escola muito boa, assim, eu diria hoje. E eu criei expectativas em cima disso, só que quando eu entrei nessa escola que eu tive a oportunidade, assim, foi totalmente diferente. E eu me senti apática depois de alguns meses, com assim, expectativas quebradas, digamos assim. Então, eu acho que tem uma cobrança muito grande do professor, mas às vezes eu sinto que eles estão de mãos atadas, assim, tanto pelo currículo que eles têm que cumprir, horas, enfim. Ô, Sinara, você permite dar fio na conversa aí? Claro. Só que eu acho que vai, tipo, eu entendo muito o seu ponto, é uma coisa que passou muito pela minha cabeça também, mas eu acho que não é regra, tipo, necessariamente, esse tipo de situação. Porque a minha primeira experiência como professor, por exemplo, foi maravilhosa, mesmo eu tendo sido péssimo. É, então, tipo, se for dar uma desanimada, que foi muito diferente do que você sonhava, eu acho que muitas vezes vão ser assim, saca? Mas eu acho que tem casos muito bons também. Tipo, a primeira vez que eu dei aula, eu acho que você trabalhou no Cromos um tempo também, né? Se eu não me engano. Sim. Então, eu tô no Cromos desde que eu nasci na faculdade, basicamente, né? Eu tô 95 anos. Quando eu fui começar a dar aula lá, era 2018, se eu não me engano. E a primeira vez que eu dei aula foi uma coisa, tipo, eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade, eu tava extremamente nervoso, suando. E os alunos viram os alunos que me confortaram, tipo, garantiram que eu conseguisse dar uma aula boa. Se eu tivesse em Belo Horizonte, eu até mostrava uns bilhetinhos que eles mandaram, falando, tipo, "Pô, fica tranquilo, a aula tá legal e tal." Então, eu falo isso mais porque, tipo assim, eu entendo muito o que você falou, eu já passei por isso em sala de aula pra caramba e tal, mas é, tem uma cobrança muito forte do professor, mas eu acho que é uma cobrança, digamos assim,
muitas vezes ela é compensada, né? Não sei se você concorda. Pelo menos é da minha vivência e só queria compartilhar também. Eu acho que ela é compensada, assim, pelos. Não sei se é certo falar isso, né? Mas pelos bons exemplos. Sim. A gente, assim, eu fui bom exemplo de aluna para Uhum. vários professores e que falaram coisas assim de brilhar os olhos para mim. Só que Sim. o que eu estou querendo dizer, assim, é assim, a sensação que eu tive mais no ensino da rede pública, entendeu? Igual Entendi. o Promos, assim, minha percepção, eu não fiquei lá há muito tempo, Uhum. mas os alunos eram mais despojados com os professores, mais amigos, digamos assim, entendeu? Tinham mais conexão. Sim, E nem sim. sempre a gente consegue levar isso para N turmas de uma escola Sim, pública, por exemplo, entendeu? Eu definitivamente. tive essa dificuldade, Sim. principalmente com a turma do EJA. Eu não sei se teve a ver com questão de idade ou da minha pouca experiência ou expectativas que eu criei, mas assim, quando aconteceu, não foi aquela coisa assim leve, entendeu? Não Sim, foi. E eu acho que esses eventos negativos, tanto os negativos quanto os positivos, eles vão ocorrer diversas vezes, igual você claro. falou. Só que aí os professores, talvez os da rede pública, mais do que os da particular, isso eu Sim. não posso dizer agora, eles absorvem mais os negativos, entendeu? Porque, assim, Sim. por exemplo, eu estava isso aí foi um fato muito marcante, desculpa se eu estiver falando muito, mas só rapidinho, vou contar isso rapidinho. Eu estava na sala dos professores, e aí uma das professoras estava, assim, apavorada, porque ela tinha saído da escola e ficado presa na escola, porque parece que tinham matado alguém, sei lá, na rua, Ô, alguma coisa assim, louco, aí tinha polícia e tudo mais. Sabe, é um ambiente muito cara. pesado, muito Sim. carregado. Então, eu senti essa desmotivação mesmo, essa é a palavra. Agora eu entendi muito melhor o ponto que você quis fazer inicialmente, tá? E só deixando claro e tal, eu não quis falar, tipo, falando que tá errado, eu só compartilhando a experiência mesmo, que eu acho bacana, tá? Mas não, tem exemplos muito pesados. Não sei se, por exemplo, já teve que expulsar aluno de sala, que é uma coisa que toda vez que acontece, tipo, péssimo, né? Para todos os envolvidos. Tipo, eu lembro quando eu era aluno, quando eu era aluno tipo, de ensino fundamental, médio, eu pensava, não, deve ter professor que só pode gostar de expulsar aluno de sala, né? Mas depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a ver, tipo, tanto que é uma coisa horrível de você ter que chegar no ponto de remover um aluno da sala de aula para você conseguir. Não sei se você já teve que fazer isso, ou alguém, os outros aí da conversa teve que fazer, mas é tipo péssimo. Tem sempre, às vezes, tem ambientes muito pesados, né? Com turma de fundamental, por exemplo, às vezes aluno muito bagunceiro, você não consegue dar aula direito, toda vez que você pisa na sala de aula tem que dar esporro. É, na- Tem casos definitivamente muito pesados. E nesse ponto aí eu concordo com você demais. E você estava querendo falar um negócio também, Jovem? Não, eu ia falar algo mais ou menos igual você, aí depois ela deu o exemplo lá e é justamente isso, tipo assim, tem exemplos que são pesadíssimos, que às vezes foge da nossa realidade, da realidade dos Sim. outros, entendeu? E essa troca de experiências é muito importante entre nós que queremos ser professores, né? A gente também não pode viver na nossa bolha ali e pronto, acabou. Entendeu? Eu acho que essa conversa é muito interessante, entendeu? E agora você falou essa ideia de tirar aluno de sala, tipo, assim, é Nó- muito ruim, né? Péssimo, Assim, péssimo. se você, se eu sempre quando eu dava aula, eu tentava criar estratégias de evitar aquilo, sabe? Porque não, igual você falou, quando você tá do lado de lá, como aluno, Aham. você tem essa impressão, tipo assim, não, professor chato, ele adora mandar. Na hora que você está do outro lado, você já começa a ter outra visão, Não, outra coisa. E você tenta entendeu? de Você tá. tudo antes de ter que expulsar o aluno, né? Você conversa com a Exatamente. diretoria, você conversa com ele repetidas vezes. Aí, Exatamente. É muito doideira. E aí, quando você pega, igual, por exemplo, ela falou da escola pública, muitas escolas públicas, em geral, tipo, expulsar o aluno é um risco para o professor, é, entendeu? Que aí cai no exemplo que ela falou, entendeu? Tipo assim, a pessoa fica assustada porque deram um tiro. Tipo assim, são realidades distintas que nós temos no Brasil, né?
Tipo assim, se você pegar... Você não precisa nem pegar no Brasil geral, no próprio Belo Horizonte mesmo, agora eu tô falando. Né? Tipo assim, pra você ver o quão a educação ainda é desigual no país no geral, né? Pois é, gente, eu estou aqui coçando para conversar também, porque a gente está falando de relações humanas, né? E a gente não consegue, ou melhor, eu acho que não dá para generalizar que a experiência de ser professor é sempre boa, é sempre ruim, é sempre de um jeito na escola pública, é sempre de um jeito na escola particular. Eu acho que tem uma diversidade tão grande de coisas boas e de problemas graves, né, no nosso país principalmente, que fica difícil generalizar, né? Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de um filme e de uma série da TV, e só que eu esqueci o título. Depois eu vou ter que lembrar o título para passar para vocês. O filme é um mais antigo que conta a história. É o nome de uma música do Cazuza. Ai, gente. Pronto, eu vou ter que lembrar depois. Mas assim, ele conta várias histórias de várias realidades escolares, né? Por exemplo, uma aluna do ensino médio no sertão pernambucano que queria ser escritora, e uma aluna de uma escola particular da zona rica de São Paulo, completamente frustrada, e uma escola, sabe, ela vai mostrando várias realidades diferentes e contrastantes que deixam claro para o dia nascer feliz. É esse o nome do filme. Não é Cazuza? É Cazuza essa? Dia nascer feliz. É Cazuza, né? Assistam esse filme se vocês tiverem oportunidade, gente. Eu assisti na aula de Sociologia da Educação aí na FAI. Ah, e aí? Gostou, Sinara? Demais, demais. E realmente é muito amplo, né? Na hora que você vê o filme assim, você entende, igual você está falando, nada são vários. Não tem uma experiência única e você não pode qualificar, né? Assim, porque, igual você falou, porque é uma escola pública ou porque é um aluno de escola pública, é isso, ou é um aluno de escola particular, é aquilo. Enfim, esse filme é muito bom e ele mostra exatamente essas realidades diferentes e complexas e mostra as realidades padrões esperadas também, né? Ele não deixou de mostrar essas, assim, o que a gente espera de uma escola pública vai estar lá, por exemplo, imagina, numa coisa mais banal possível, vai estar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da... Acho com a que Débora esse, Bloch. eu acho que esse aí é o que... Só me... Segunda chamada. Oi? Segunda chamada. É uma série que a Débora Bloch é professora de português. Vocês viram esse? Ei, Isadora, bem-vinda. Nós estamos aqui falando sobre filmes, falando sobre realidades escolares, e aí eu me lembrei de um filme para o Dia Nascer Feliz e da série Segunda Chamada, que mostra uma realidade bem brasileira, né, escolar, e eu acho, Sinara, que existem muitos problemas realmente na educação brasileira. Como eu disse, tem essas barras pesadas que você descreveu, mas também tem muita coisa boa, né? E quando a gente tenta levar alguma coisa diferente para essas realidades mais duras, tal, a gente pode despertar alguma coisa ali. Né? Eu vou falar da minha experiência como professora no ISECS, em que muitas vezes as pessoas não acreditam na educação matemática, né, que é o meu campo de trabalho,
Eu muitas vezes já dei aula para alunos que estavam ali obrigados, fazendo outra coisa, estudando, abri o livro na frente, assim, na minha frente, para estudar outra matéria que era importante, enquanto a minha não era. Então, claramente, eu vi uma resistência ao que eu estava discutindo, mas sim, eu ia levando, né? Eu apresentava propostas, eu levantava discussões, e hoje eu tenho clareza que eu me tornei uma professora muito melhor a partir de encarar esses desafios, né? Porque eu tive que buscar maneiras de conquistar esse aluno, né? E eu percebo hoje que há uma mudança de perfil dos alunos. Vocês hoje estão bem mais sintonizadas com essas questões da educação matemática do que sei lá, uns 20 anos atrás, né? Porque a escola hoje está muito diversificada, né? Tá todo mundo na escola, né? E muitas vezes o diálogo é dificultado porque as pessoas vivem em mundos completamente diferentes, a realidade é muito sofrida, então só saber matemática não é suficiente para ser professor, né? A gente tem que ter um repertório de atividades, de concepções teóricas para a gente dar conta daquilo ali que é muito maior. Então, o que eu falo para você, Sinara, é para se inspirar nas boas experiências, porque eu acho que a gente, como professor, tem uma missão aqui nesse país, né, tão carente de educação, de boas práticas. E esses grupos assim, né, que reúnem professores para compartilhar experiências, para mostrar, né, o que sabe, são muito ricos para a gente se sentir amparado, se sentir acolhido. Tá? Sim, concordo. Então, Pegando a o que gente você tem que aprender. Oi, desculpa. Não, essa questão de abrir o livro de outras matérias e tudo mais é engraçado, porque, assim, hoje o país está muito politizado, né? Isso é um fato. E eu sinto essa mudança há poucos anos atrás, não precisaria ir há 20 anos atrás. Quando eu entrei no ISEX, em 2016, eu facilmente seria essa aluna, não facilmente, eu fui essa aluna, para ser sincera, que abri livro de outra matéria em uma aula de qualquer, assim, que eu precisava fazer outra matéria, eu com certeza fiz isso, tenho certeza. Mas aí, depois que a gente começa a entender a sala de aula, a fazer assim, as matérias da FAI começam a ter essas discussões, tudo muda, fica muito diferente essa concepção de, por exemplo, questão racial, que é muito debatida, você não tem essas percepções até você ouvir ou discutir com alguém sobre, entendeu? Uhum. Para isso é a formação de professores, né? Para nos alertar sobre situações que a gente não enxerga. E a FAI, sim, é um espaço muito politizado. Ser professor é um ato político. Enfim, e aí o artigo da Maria do Carmo, como que se relaciona com essa conversa nossa? A gente entrou nesse assunto, né, nesse assunto que até não foi além da proposta, diria, da aula, mas eu acho bacana essas conversas. Sim, sim, mas Porque, é importante, mas é importante relacionar sim, também. sim, por causa daquilo que foi falado inicialmente, que esse artigo trabalhou muito nesse aspecto da valorização do conhecimento que o aluno traz e dos fatores fora de sala de aula, digamos assim, que interferem no ensino de matemática, né? Que foram os fatores que levaram a gente, inclusive, a ter esse diálogo. E tudo isso relaciona, basicamente. Então, eu diria que esse artigo da Maria do Carmo é interessante porque a gente possa relacionar
que a gente consiga entender, quando falam lá de pressão histórica, social, tudo isso que a gente está sendo conversado está sendo aplicado, e como que a gente direciona isso para matemática, que é até a pergunta que você acabou fazendo isso para a gente agora, né? Como que a gente relaciona tudo isso à matemática para a gente melhorar como professor, né? Com o objetivo da nossa aula, acredito eu. Então, minha resposta é essa, né? Não sei se é a mais correta, mas foi o que eu deduzi. A gente, professor de matemática, costuma pensar que a matemática é a mesma, né? Não adianta você Não, mostrar numa escola rica, numa escola pobre, numa escola de operários ou numa escola de filhos de professores, ou sei lá. É sempre a mesma coisa? Será? Será que a matemática é a mesma o tempo todo, né? Uhum. A gente começou a falar sobre isso, né, na hora que a gente falou de algoritmos diferentes, né? Isso. Na hora que a gente abre a sala de aula para que os alunos exponham como eles fazem contas, como é que vocês fazem essas operações, né? Na hora que você vai no comércio comprar alguma coisa, como é que você faz os cálculos ali? Isso. Você está inserindo questões culturais na sala de aula de matemática. Sim. E a gente pensa que, né, igual o Joubert falou, que a matemática é única, absoluta, neutra, etc., né? E na hora que a gente abre a sala de aula para essa diversidade de matemáticas, a gente está incorporando as questões sociais, as questões culturais. Sim. Vai lá, João. Não, pode concluir. Vieram duas coisas na minha cabeça quando eu lia. Dois pensamentos que ficaram mais na minha cabeça quando eu li esse artigo. O primeiro foi que eu fiquei muito relacionando. Rola muito comum em rede social hoje em dia, por exemplo. O que acontece na sua cabeça quando você faz 28 mais 37? Por exemplo, a pessoa tem que demonstrar lá, tipo, explica 20 mais 30, 50, 8 mais 7, 15, dá 65. E tem diversas formas que você pode fazer isso, né? Muitas diferentes. E eu vim pensando, e colocando na minha cabeça, pô, se tem formas que eu faço diferente, até operações mais básicas, tem pessoas que vão pensar funções de forma diferente da minha. Por exemplo, quando eu ensino função para os meus alunos, eu gosto muito de falar com eles que eu comecei a entender o que era a função mais fácil quando eu comecei a pensar na função como uma máquina, que você coloca um número nela e ela te devolve outro. E foi o que me ajudou a entender. Mas aí, o que eu pensei durante o artigo foi isso. Pô, essa é a minha forma de entender. Tem as pessoas com diferentes vivências vão entender de forma diferente. E a outra coisa eu esqueci o que era agora. Então, vai lá. Eu ia meio que completar o que a professora falou, dessa questão cultural, social, né, de cada um, né? Que entra muito na vivência de cada um. Que é igual, por exemplo, não adianta, por exemplo, eu querer fazer um exercício de matemática exagerado, falando, por exemplo, uma pessoa comprou 5 sushis, 7 sashimis. Essa pessoa nem sabe o que é um sushi, por exemplo. Você entendeu? Então, tipo assim, quando o professor consegue entender essas questões e entra no mundo do aluno, torna a matemática mais acessível. E aí cai uma questão que eu acho que foi na sociologia da educação, que a professora falou, que ela falou o seguinte: quando o aluno fala o negócio, você dá um exercício, o aluno fala, eu sabia fazer com laranjas, e a gente ri, na verdade isso faz sentido quando ele fala, eu sabia fazer com laranjas. Entendeu? Porque a realidade dele é laranjas, não é o sushi, por exemplo. Entendeu? Então, cabe a gente entrar nesse mundo e entender como que a matemática pode ser acessível. Quando você ri que ele fala, eu sabia com laranjas, na verdade você está acabando desmotivando ele na matemática. Entendeu? E aí eu acho que o professor de matemática tem um papel a mais aí, que é utilizar essas situações para trabalhar a abstração. Né? Porque nossa intenção é que ele, a partir de saber somar laranja, que ele saiba somar outras coisas também. Exatamente. Você não pode desprezar isso, mas você não pode ficar só aí. Exatamente. Senão você está perpetuando uma situação. Exatamente. Isso que você falou, Gilber, me lembrou
Lá em 2016, quando eu vi no Facebook, lembra quando saiu aquele Pokémon GO de celular, que ficou febre, todo mundo jogava aquilo? Eu vi um vídeo no Facebook de um professor que ensinava Teorema de Pitágoras usando os caminhos, tipo assim, ele conta que eu andei 100 metros pelo caminho traçado no jogo. E eu lembro que na época eu pensei, pô, muito massa, mas se não for num colégio de Playboy não vai funcionar. Exatamente. Se você for talvez, vamos colocar numa escola no alto da favela, por exemplo, onde os alunos não têm nem celular, por exemplo, nem internet, não Exatamente. faz sentido você falar desse jeito, né? Assim, né? E que a gente vai ter acesso ao que os alunos conhecem, a cultura deles, etc., perguntando para eles. Né? Porque não adianta nada a gente, professor, presumir que a realidade do aluno é assim, assim, assado. E um exemplo que eu gosto de dar é de uma aluna que eu orientei no mestrado, que né, sobre modelagem matemática, né? Então ela queria perguntar, né, qual era o interesse dos alunos em algum problema para usar matemática para resolver esse problema. E aí ela pensou que seria alguma coisa relacionada com algumas obras que estavam acontecendo na vizinhança da escola, ou então questões da comunidade. Tal. Ela perguntou para os alunos, e o que vocês querem estudar, né, nessa atividade de modelagem matemática e tal? Aí os alunos falaram assim, a gente quer saber se existe vida em outros planetas. Então, ela pensando que ele queria ver alguma coisa perto da realidade deles, mas eles queriam estudar astronomia, estudar outra coisa, né? Então, a gente muitas vezes acha que a gente sabe o que é o interesse do aluno, né? Mas, assim, tem que perguntar para ele para saber qual é esse interesse, para saber o que ele sabe. Isso é verdade. Isso me lembrou, me veio a memória mais ou menos, né, nesse assunto assim. Eu estava dando aula para uma turma de sétimo ano, sexto ano. Estava dando aula para uma turma de sexto ano. E aí eu lembro que no livro falava dos biomas brasileiros, que 50% era caatinga, 70% era não sei o quê, naquela questão, né? Aí eu li o texto que estava no livro para eles, né? Tipo, acabou, eu perguntei aos meninos, tipo assim, vocês tiveram alguma dúvida, questão? A menina levantou a mão e falou assim, o que é caatinga? Entendeu? Assim, meio que, tipo, a matemática ali ficou em segundo plano, porque ele tinha que entender primeiro o que era caatinga, para depois ele entrar no assunto da matemática. Entendeu? E isso é importante, eu poderia ter perguntado para eles antes, vocês já estudaram isso na matéria de ciência, blá, blá, blá. Entendeu? Então, assim, talvez perguntar ou conversar com o aluno é muito importante, né? Às vezes não sempre. Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre mudar um pouquinho aqui de assunto, sobre a oficina de calculadoras. Pelo seguinte, eu coloquei essa oficina, eu propus para vocês, porque existe uma grande polêmica sobre usar calculadora ou não nas aulas de matemática. Vocês já viram essa polêmica em algum lugar? Para vocês isso é tranquilo? Como é que é? Peraí que eu acho que cortou aqui quando eu tava ouvindo. Falou usar calculadoras ou não usar? Exatamente isso. Usar ou não usar calculadora? A Isadora... Eu nunca vi nenhum debate sobre isso, mas sempre foi uma questão que me intrigou. Tipo assim, por que no Enem não pode usar calculadora, sabe? Porque eu fico pensando assim, claro, a gente tem que saber fazer a conta na mão para a gente conseguir verificar. Às vezes a gente não tem acesso a nenhum instrumento, é bom a gente aprender isso. Mas eu acho que chega certo momento do aprendizado, e eu acho que esse momento é antes do ensino médio, tipo, no ensino fundamental, que já não faz mais sentido ficar fazendo esse de conta na mão, sabe? Eu não consigo entender, porque, tipo, depois que eu entrei na faculdade eu só uso calculadora, eu não sei se eu fico muito dependente dela também. Mas aí eu Será não... que dependente do lápis? Aí eu fico pensando, tipo, questionando mesmo, né? Por que é isso? Será que isso estimula o raciocínio de alguma forma? Mas eu nunca li mais a fundo, não. Mas será, Isadora e turma, que a gente não é muito viciado em lápis e papel para fazer conta? Eu... Como assim?
Você não falou que a gente tem medo de ficar viciada em calculadora e ficar viciada em lápis e papel, tudo bem? Ah, isso aí eu te garanto que eu não fico, eu só faço no calculador. Eu sou péssima de cabeça, então ou é calculadora ou é papel. É porque realmente o único malefício que a calculadora traz é, tipo assim, a possibilidade de ter uma pessoa que não sabe realizar as operações conseguir realizar por causa da calculadora, né? Pelo menos na minha visão. E facilitar pessoas que têm dificuldade, né? Que até você trouxe o ponto do Enem, acho que foi Isadora, não sei se falo. Exato. Trouxe o ponto do Enem, e o Enem tem esse negócio, né? Que ele pode facilitar, por exemplo, traz aí uma concorrência. A pessoa dedicou muito tempo da vida melhorar suas contas ali, foi parte do seu estudo, enquanto eu tenho calculadora. E eu ainda acho isso questão de debate, né? Porque hoje em dia a tecnologia é tão comum que calculadoras se tornam cada vez mais comum. Então, eu ainda acho que tem um debate sobre isso também. Mas é porque isso, para mim, se você, por exemplo, for validar calculadora, tem muita coisa que você tem que levar em consideração. Por exemplo, eu preciso saber cálculo, sendo que existe o Wolfram, tipo, sendo que eu poderia pensar o mesmo calculador. Eu preciso saber fazer soma, essas coisas, sendo que tem calculador. É muito mais sobre a base da coisa do que sobre a calculadora em si, eu acho. Tipo, mas é igual eu falei. Tipo assim, Sim. Eu acho que, eu concordo com você. É importante a gente saber fazer a operação, igual eu te falei. Eu acho isso bem importante. Mas eu acho que chega um ponto que fica obsoleto, sabe? Você tem que fazer conta na mão. Isso que eu tô falando. Tipo, no ensino médio, já, pelo menos pra mim, né? Pra educação que eu tive, eu não sei se eu tô tendo um ponto de vista meio privilegiado, né? Mas, tipo assim, do meu ponto de vista, no ensino médio, eu já sabia fazer as operações, sabe? Eu fazia conta na mão porque eu não podia usar calculadora, mas assim, não entendia sentido nisso. Sim, eu ia falar isso agora também, tipo, que eu trabalho majoritariamente com cursinho. Eu não ligo nada se meus alunos usam calculadora, tipo, até porque em cursinho quem tem que saber, sabe, eu só recomendo, tipo assim, quando eu tô resolvendo exercício com eles, por exemplo, quando eu tô com eles eu faço na mão e recomendo que eles façam na mão, mas se eles quiserem usar calculadora, porque eles acham que eles estão preparados, vai. Mas eu não faço tanta questão assim porque eu acho que a gente tem que conhecer o nível do aluno e o próprio aluno tem que conhecer o nível dele, né? Tipo assim, tipo, estou pronto para largar de fazer conta na mão, vai que numa prova eu erro alguma coisa por causa disso. Eu, pessoalmente, não gosto, mas com meus alunos eu não garro muito, não. Mas a minha pergunta é porque muitas vezes os professores acham que os alunos não pensam se estiver usando calculadora, né? E nessa atividade, nessa oficina que a gente fez, vocês tiveram que pensar matematicamente para fazer, para participar? Não muito, porque é aquilo que eu tô falando no relato do meu trabalho, né? Tipo, o jogo das divisões lá, ele. Como é que eu falo? Ele é um jogo grátis, né? Tipo assim, se você reparar que ele é um jogo grátis, ele é um jogo grátis. Tipo, você consegue coordenar quem ganha e quem perde nele. Uhum. E eu esqueci até qual que é o outro jogo que tinha. O outro era com uma tecla quebrada. Foi tranquilo também. Esse era mais individual, mas foi tranquilo. Mas ali, o que eu queria mostrar para vocês é que, mesmo usando calculadora, você usando calculadora, você está raciocinando matematicamente, né? Porque a atividade não era apenas algo do tipo, arme e efetue essas contas ali. Né? Porque para cada tipo de propósito que você tem como professor de matemática, você vai buscar uma mídia que seja adequada para aquele propósito. Né? Igual, se eu quiser que o aluno faça uma lista de derivadas, calcule uma lista de derivadas, eu não vou pedir para ele fazer isso usando o Wolfram, né, que chama? Né? Então, aí eu vou... se eu quiser usar o Wolfram, eu vou buscar alguma atividade que tire as vantagens dele ali, né? Então, dependendo da atividade, dependendo do meu propósito como professor, eu vou usar uma mídia diferente. Se eu quero que o aluno decore tabuada, eu não vou usar calculadora para isso. Uhum. Ali, claro.
eu tinha uma proposta que era, bom, tinha o jogo, tinha o uso de propriedades das operações, né? Que vocês tinham que usar, saber, às vezes até usar o apoio do lápis e papel para poder conseguir fazer a atividade que está ali. Então, era um raciocínio matemático que estava acontecendo, uma operação com os números naturais, com uso simultâneo de lápis, papel e calculadora. Certo. Joubert? Eu tenho a visão de que toda ferramenta de tecnologia é bem-vinda, né? Claro, dentro de cada contexto que se insere, cada questão social, cultural, né? Só que eu acho que ela nunca deve ser única, né? Você não tem que ficar dependente e ser única. Tipo, existe a calculadora, então hoje eu só faço na calculadora. Aí vamos supor que cria uma outra tecnologia que seja mais eficiente que a calculadora, vamos supor. Aí você ignora a calculadora e ignora o lápis e papel. Você vai empurrando para trás. Sim, eu acho que é bem-vindo, mas ela sempre tem que vir no agregado e não excluindo as outras, entendeu? Igual você falou o negócio do cálculo aí. Tipo, é legal, mas não exclui o fato do lápis e papel. Entendeu? Tipo, eu sou muito dessa ideia, entendeu? Porque muitas vezes a gente não sabe como é que é daqui para frente. Vamos supor, beleza, eu criei uma tecnologia que exclui o lápis e papel. E se eu for dar no lugar onde que essa tecnologia não é acessível? Eu, como professor, fico também travado? Como é que é? Entendeu? Então, você tem que ter aquela coisa que agrega e não que exclui uma outra, entendeu? Eu tenho essa visão muito da calculadora. Uma ideia que eu tenho a respeito disso é que a gente não tem como se posicionar assim, de forma absoluta, né, ser contra ou a favor. Né? Em alguns momentos é legal, em outros não, né? E depende do seu objetivo como professor, então não tem uma resposta absoluta, assim, né? E calculadora é um exemplo particular de tecnologias, né? De computadores e tal. Eu deixei até lá no fórum uma sugestão de um livro, né? Informática em Educação Matemática, que o primeiro capítulo dele, os autores discutem a seguinte questão: o computador é a solução, mas qual é o problema? Né? Exatamente porque a gente muitas vezes fala assim, ser contra ou a favor do computador é a modernidade, não sei o quê, mas em si não é por aí, né? A gente tem que ter um propósito, tem que ter uma orientação educacional para usar aquilo ali. Então, não dá para se posicionar de uma forma absoluta, assim, ser contra ou a favor, calculadora, computadora, etc. Né? A gente pode incorporar todas essas mídias às nossas aulas, mas com um propósito, né? Se eu quero, né? Igual a própria oficina nossa de calculadora, eu tirei de um livro que eu deixei lá a referência também, que traz um monte de atividades diferentes, bacanas, para o uso de calculadora, né, de uma forma proveitosa, que não é simplesmente substituir o lápis e papel. Né? Então, essa polêmica, ela não pode se reduzir a favor e contra, tá? Então, tem que ser com que objetivo que eu vou usar, em que situação. E a Sinara trouxe um exemplo muito bacana aqui no início da aula, que foi, a partir da oficina com calculadoras, ela fez a conexão com o artigo da Maria do Carmo, e que viu que diferentes formas de operar matematicamente estavam presentes ali. Então, achei muito bacana seu exemplo, Sinara, porque conecta, né, as duas coisas e te mostrou um exemplo prático, né, de que existem diferentes maneiras de raciocinar matematicamente, todas corretas, né? Mais alguma coisa? Eu achei que todos foram conectados, tanto o estudo da BNCC, quanto a oficina e o artigo do Mendonça, foram tudo meio que encaminhado ali, assim. Bacana. Bom, gente, eu queria lembrar aqui umas recomendações que a Maria do Carmo fez lá no finalzinho do artigo dela,
que eu acho que valem até hoje para a gente, né? Primeiro que é preciso estar atento para que nada aconteça de modo mágico para o aluno. Devem ser dadas ao aluno todas as oportunidades para compreender o funcionamento de cada algoritmo. Ferramentas como material dourado, ábaco, cartaz de pregas, que acho que é aquele quadro de valor de lugar, né, que é muito antigo, né? E eu acrescento aí calculadoras, computadores, né, o que tiver à mão, né, podem ser utilizados para possibilitar a compreensão dos passos que compõem cada técnica. Dar o mesmo peso emocional e intelectual ao cálculo mental ou ao cálculo escrito não convencional, com total liberdade para escolher as estratégias de cada processo que se tem dado ao cálculo escrito convencional. Os professores das séries iniciais devem compreender com muita clareza o funcionamento de cada algoritmo. E compreender, e seria muito interessante que conhecessem mais de um algoritmo, né? E compreender matematicamente seus passos. De um modo geral, é preciso saber muito bem o que se ensina e compreender muito limpidamente as relações envolvidas em cada processo algorítmico. Toda vez que o professor ou a professora considerar importante ensinar o funcionamento de uma técnica, eles devem explicar de onde vem ou aonde está essa importância. Em geral, a necessidade ou a importância está entre os fatores de pressão social. Isso que ela fala, né, que o professor de matemática deve saber muito bem o que ele vai ensinar, né, ele deve saber o conteúdo matemático. Eu acrescento que sim, é importante, mas não basta, né? Não é suficiente. A gente tem que saber muitas coisas além de só matemática para ser professor de matemática. E vocês deram vários exemplos aqui hoje, né? E aí, vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, para mim tá tudo muito claro, para mim tá tudo ok. Tranquilo. É. Às vezes é até legal, né, ter essa aula com pouca gente, que os que estão aqui conversam pra caramba. A próxima aula a gente vai ter visitas aqui, né? Pessoas da turma da tarde vão participar aqui da aula com a gente. O primeiro seminário, né, vai ser aqui na noite, vai ser um grupo da tarde. Eu acho que vai ser inclusive o meu grupo, né? Acho que o meu grupo é o da noite. Inclusive a gente já até, só lembrando, a gente já até começou a postar lá no fórum, né? As atividades, algumas atividades, essas coisas que a gente está propondo para o seminário. Gilbert, você está no grupo. Que postou lá no fórum, lá. Isso. Você está no grupo 2, que vai... Isso, é ótimo. E eu já coloquei todo mundo nas duas turmas, tá? Porque nós vamos ficar transitando mais. Então, se vocês quiserem ir lá da turma da tarde assistir o seminário da tarde, são bem-vindos também. Ok. Certo? Então, por hoje é só, turma. Tem que fazer o para casa. Obrigada, que os grupos estão professora. deixando lá. Desculpa o atraso. Eu fiquei sem luz e meu celular estava sem bateria. E eu, na aula da tarde, fiquei sem internet, Isadora. É complicado mesmo. Então, eventualidades do EAD, né? Exato. Mas então, é isso, então, gente. Muito obrigada e até terça, então. Tchauzinho. Obrigado, professor. Obrigado, Tchau, colegas, pela professora. discussão. Um abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais.